esperar a turma chegar e vamos começar a nossa terceira live de aquecimento. Boa noite, tá me ouvindo bem aí? Bom, vamos lá então, turma. Esperar só mais um minutinho aqui para dar 8 horas. A gente já inicia, tá bom? Espera aí. Boa noite. Jeff Michel, Jeff Mitchell. Nome invocado, hein, cara? Bom, vamos lá então, turma. Hoje é a nossa terceira live de aquecimento para a nossa jornada Sorveterias Lucrativas, tá? Para você que não sabe o que é, vai ocorrer na semana do dia 31, 1 e 2, 3 lives. Boa noite, gente. 3 lives, 3 aulas, 3 episódios, na verdade, né? Um conteúdo bastante rico sobre como a gente ter lucro na nossa sorveteria. Tá? E antes dessa jornada nós estamos fazendo algumas lives, beleza? E o tema de hoje, eu escolhi um tema que acho que faz parte da dúvida de quem vai começar, de quem está começando, né? Ou de quem ainda é iniciante no ramo. Boa noite, turma, vai entrando aí, tá bom? Ó, a gente vai falando, seguindo o raciocínio, mas podem fazer perguntas aí quando quiser. Tá? Fique bem livre aí para a gente ir discutindo. E hoje o tema é o mínimo que nós devemos saber para montar uma sorveteria, né? Para trabalhar com uma sorveteria. Então nós vamos falar de vários aspectos. Não dá para entrar a fundo em todos, logicamente, mas para a gente entender o que a gente precisa fazer para montar uma sorveteria. Primeiro, qualquer tipo de comércio, no mundo ideal, a gente tem um plano de negócios. E aí nesse plano de negócios tem muitas coisas envolvidas. Por exemplo, nosso plano de negócios vai ser sorveteria. Um fator importante, eu vou montar uma loja, tá? Primeiro fator importante é a localização. Então você tem que procurar um ponto bom, um lugar que é movimentado. Pô, que legal, Jeff, tá trabalhando aqui, a gente fechou, aqui tá frio, cara, esfriou pra caramba. Mas legal, tomara que dê pra você assistir aí, tá? Então assim, nós temos que procurar um ponto que seja movimentado. Se você vai trabalhar comércio, porta aberta, não só delivery, é legal você procurar avenidas, né, os melhores pontos da região que você está. E olha como uma coisa é interligada à outra. Por que a gente procura um ponto movimentado? Para a gente atrair público. Mas e aí, qual público nós queremos atrair? Para isso, nós temos que pesquisar o nosso público-alvo. Também faz parte no plano de negócios, nós definimos o nosso público-alvo. E existem várias maneiras de fazer isso, através de pesquisas, tá bom? Através de pesquisas da sua região. Né? Porque imagina assim, ó, você fala assim, eu quero trabalhar com um gelato, eu quero trabalhar com um produto top, classe A, esse produto é caro, não é barato. Aí você está num local que não tem esse público, não faz sentido, certo? E o inverso também é verdadeiro. Ó, cara, aqui no local que eu tenho gira muita gente, muito movimento, mas são produtos um pouco mais baratos. É esse tipo de produto que você tem que fazer. E olha que legal, você tem 2 maneiras de mexer com o seu público-alvo. Às vezes, ó, pensa comigo, você comprou uma loja ou você montou num lugar pensando que você teria aquele público que você não tem. Você fez uma estratégia errada, falha, e você pegou o público errado. O que você tem que fazer? São 2 opções. A primeira, mudar de local e ir atrás do seu público, que é a mais difícil. Ou a segunda, adequar o produto para o público que aí está. Certo? Então dá para a gente corrigir a rota também. Dependendo de onde a gente dá. A gente consegue corrigir a nossa rota. E isso é muito importante. A gente
além da gente ter que saber fazer um bom produto, a gente tem que saber para quem vender, né? Senão não faz sentido, tá bom? Eu sempre gosto de falar, como é que a gente vende uma picanha para o vegetariano? Pô, pode ser o cara que faz a melhor picanha do planeta, não faz sentido. É bem nesse sentido aí, nessa analogia, tá? Outra coisa que nós temos que pensar, então a gente pensou localização para a gente montar nossa loja, público-alvo. Outra coisa para a gente pensar é o quê? Fornecedores, né? Pensa comigo, é uma parte muito importante, você precisa de fornecedores, não tem como você trabalhar sem fornecedores. Então olha, eu fabrico meu sorvete, são fornecedores de matéria-primas, e não é só isso, tá? Tem produtos na loja que você não vai fabricar. Por exemplo, aqui a gente fabrica todos os picolés, açaí, sorvetes, até os nossos recheios de chocolate nós também fabricamos, né? Tudo bem. Agora, guloseimas, fine, granulado colorido, essas guloseimas com cereja a gente não fabrica, então precisa do fornecedor. Embalagem, também não fabrico, então a gente também precisa do fornecedor. Então assim, tem que já fazer uma pesquisa, o ideal é antes de abrir, quem são os seus fornecedores, com quem você pode pegar. Eu não fabrico o meu sorvete. Você não vai precisar de matéria-prima, mas você precisa de fornecedor de sorvete, tá? Não é muito legal você ficar sempre, só existe um cara aqui que faz sorvete. Não, é legal você já olhar a segunda opção também. Então, se você pega sorvete, vai testar vários sorvetes, vai provar, tá? Vai perceber como que cai no gosto do seu público. Isso é muito importante também, beleza? Outra coisa legal, equipe. Você vai começar como? Sozinho? Depende do tamanho da loja, gente. Às vezes o cara começa sozinho, por exemplo. Sozinho eu digo, ele é esposo, ele não contrata um colaborador. Isso é muito comum acontecer nas sorveterias, ainda mais se o cara estiver iniciando, a grana estiver curta. Eu brinco que não é equipe, né? É eu-equipe. É você e os parentes para ajudar, ou você e a sua cônjuge. E não tem problema nenhum. É uma maneira de começar. Lembre-se que o feito é melhor que perfeito, tá? Então comece. Porque às vezes também se a gente for pensar em, olha, eu quero estar 100% tudo arrumado, do bom e do melhor, às vezes a gente não começa nunca, né, gente? O negócio é a gente começar. Claro, fazer um trabalho bem feito, mas é importante a gente começar. Então, se você tem colaborador, ou se você não tem, se você faz parte da equipe, você e sua esposa, o treinamento também faz parte, né? Vocês têm que atender bem, o seu ambiente tem que estar limpo, você tem que ter um bom produto, né? Você, eu fabrico, ou eu revendo, não importa, você tem que saber manuseio de sorvete, tá? Você tem que saber lidar com sorvetes, né, fora do freezer. Então, se você deixa o sorvete muito tempo fora do freezer, vai ter problema na textura. Então, mesmo você não produzindo, você também precisa, no mínimo, ter um conhecimento básico sobre sorvetes. Se você não tem colaborador, o treinamento é com você. Se você tem colaborador, você tem que passar o treinamento para esse colaborador. Tá bom? Lembra que ele é seu primeiro vendedor, cara. O colaborador que está na sua loja ou você é sempre o primeiro vendedor. E a primeira impressão não tem como a gente causar uma segunda boa impressão, né? A primeira impressão é a que fica. Então é muito importante a gente fazer um treinamento para a gente ter um bom atendimento, né? E atrair os nossos clientes. Se você for ver pesquisas nessa parte de humanas, de RH e tal, sempre a maioria dos clientes que as empresas perdem é por indiferença, é por atendimento. Não é por preço, né? Não é por produto, não é por localização, logística, não. É por atendimento. É a maioria dos clientes que as empresas grandes perdem. Então a gente tem que sair na frente. Tem que cuidar muito do atendimento. Eu falo que é o pilar mais importante da nossa loja. Tá bom? Outra coisa importantíssima, licenças, alvarás. Não vão me alugar um prédio que não tem alvará. Vocês vão achar uma dor de cabeça absurda, cara. Né? É fácil pedir o alvará. Se fosse fácil, o cara já tinha pedido.
Cada região do Brasil trabalha de um jeito, cada prefeitura trabalha de um jeito, mas mesmo assim, cada uma tendo os seus padrões, existe uma regra. Então, no mínimo tem que ter alvará, né? Tem que ter habite-se no prédio que você está, no ponto que você está. Aí você vai pedir o alvará na prefeitura, você precisa ter o AVCB, que é o documento dos bombeiros, e você tem que ter a liberação da vigilância sanitária, né, da Anvisa. Então, assim, não tenha jeito. Como eu vou conseguir a liberação da Anvisa? Depois que você entrar com o processo, tudo bem, mas alvará, habite-se, AVCB é o mínimo que você tem que ter, tá bom? E procurar na lei de zoneamento aí se é permitido o comércio naquele local, que às vezes o cara monta na casa dele, ou ele aluga uma casa e quer colocar um comércio, só que aquela região não é área comercial e sim residencial. Você não vai ter provavelmente seu alvará. Então isso é muito importante. Tem que tomar muito cuidado, tá? Ó, sorvetes tropical, olha lá. Boa noite, tem uma sorveteria com buffet com 28 sabores. Também tem os picolés. Fabrico tudo, sou só eu na sorveteria. Olha, eu acredito, muita gente começa assim, tá? Muita gente vai trabalhando, vai melhorando e quando você sentir que é preciso, você vai trazendo pessoas para te ajudar. Isso também é muito importante. Esse é um erro bem clássico de empreendedor, né? A gente chega no momento que você quer fazer tudo, não consegue sair do operacional e aí você perde outras oportunidades. Mas esse é um assunto para outra live, tá bom? Então, ó, tomem cuidado com as licenças. Pense que nós estamos trabalhando com alimento, então nós temos que ter responsabilidades, tá bom? Cara, a pessoa está pegando o nosso produto, ela está se alimentando, e quem se alimenta do nosso produto são crianças, né? São jovens, são idosos, são adultos, então nós temos que ser responsável, tá? Eu aconselho todo mundo, eu anoto que eu sempre esqueço essa numeração, a entrar no site da Anvisa lá, escreve normas para sorvete que já vai sair, ó. Resolução RDC 267 de 2003. Lá eles dão toda a cartilha como nós devemos trabalhar com sorvete, tá bom? É importante ler isso daí. Não é difícil de entender, não é tão grande e você já tem uma boa ideia. É lá que está falando que tem que pasteurizar seu sorvete, é lá que está falando como trabalha, quanto tempo de tina, qual a temperatura de armazenamento e assim por diante. Então é muito interessante ver, tá bom? Ó, boa noite, estou trabalhando, mas não fabrico, mas pretendo em breve. É isso aí, cara. Eu gosto. Eu acho que sempre mais vantajoso fabricar do que revenda, mas tem muitas revendas que fazem sucesso também. Tem as vantagens e desvantagens, mas eu te aconselho, mesmo você não fabricando ainda, ter o máximo de conhecimento possível do ramo, tá? O máximo de conhecimento possível do sorvete. Isso é importante que você consegue até discutir com o seu fornecedor, né? Discutir no bom sentido sobre produtos, né? Às vezes adequar um produto com o seu fornecedor. E quando a gente vai conversar com um produtor de sorvete e a gente mostra um conhecimento pelo menos básico, parece que eles passam, sei lá, não é respeito, a palavra não é respeito, mas sei lá. Mas quando a gente vai conversar sobre algum tema e a pessoa nota que você tem um determinado conhecimento, fica mais fácil, né? E ainda mais você que quer produzir. Então busque conhecimento sempre, tá bom? Outra coisa que a gente tem que pensar aqui esse ramo é um ramo diferente de todos, tá? Para quem está entrando ou para quem entrou há pouco tempo, é assim, fez calor, nós vendemos bastante, e esfriou, vendemos bem menos. Pô, cara, mas dá para lucrar o ano inteiro? Lógico que dá, mas temos que aproveitar os momentos, que o faturamento nosso é flutuante, não dá para contar com o dinheiro futuro. A gente tem que ter os pezinhos no chão, tem que ter uma boa previsão financeira e temos que nos prepararmos para o calor e aproveitar o máximo possível a temporada de verão. Por exemplo, nós estamos aqui em outubro, certo? Hoje é dia 19.
esse mês, aqui na minha região, não está calor. Faz um dia de calor, chove. Todos os finais de semana desse mês, acho que teve um domingo só que fez calor. O resto, nenhum domingo fez calor. Então, assim, não dá para a gente ficar contando com isso. O que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando normalmente e eu estou enchendo a câmara fria. Né? Eu, quando eu digo eu como fábrica, né? Nós estamos lá enchendo a câmara fria. Para quê? Quando chegar o calor, eu vou estar transbordando de estoque. E é assim que segue. Não adianta você falar assim, esfriou, cara, eu não vendo, estou fazendo alguma coisa errada. Não, vai cair mesmo. Vai cair, não tem jeito, tá? Mas no calor vai aumentar muito. Então tem que saber disso, tem que saber aproveitar. O nosso ramo é assim. Ele é muito lucrativo, ele é muito bom, mas ele também é muito instável. Tá bom, gente? Então tem que ter isso já definido. Beleza? O que mais que eu coloquei aqui para vocês? É um ramo que tem um futuro excelente pela frente. Vamos pensar. O mundo tende a ficar cada vez mais quente. Nós estamos num país tropical, com um clima excelente. Dá para melhorar muito o nível do sorvete ainda no Brasil. Eu não considero um nível bom do sorvete no Brasil. Você vai, por exemplo, na Argentina, nossa vizinha aqui, o sorvete tem uma fama bem melhor que o nosso. Estou falando em questão de qualidade. A gente consome aqui em torno de 5, 6 litros por pessoa por ano. Né? Então, cada brasileiro, o consumo que é feito no Brasil, cada brasileiro consome de 5 a 6 litros por ano. E como eu sei que tem bastante sorveteiro que ainda em legalidade, né, não está abrindo agora, nem montou empresa ainda, eu considero que é até um pouquinho mais que a gente consome, tá? Porque isso talvez não entre no cálculo. Mas só para vocês terem ideia, você pega, por exemplo, uma Nova Zelândia, que é um país que aparentemente o clima é parecido com o nosso, né? Eles consomem 26 litros por pessoa, né? O país que mais consome. Alguns falam 22, outros 24 e outros 26. Então olha o caminho que nós temos pela frente aí. Nós estamos lá embaixo, né? Nós estamos lá num dos últimos em questão de consumo de sorvete por ano. Então, o futuro nosso é muito legal, tende a ser muito bom, tá bom? Isso diria o nosso prognóstico. Então, se eu fosse dar um conselho para você, entra no ramo sim. Se prepare, se planeja, mas entra no ramo, que o ramo só tende a melhorar. O que mais? Equipamentos. E aí, cara? Quais equipamentos eu vou comprar? Vamos falar primeiro de maquinários. Eu vou planejar produzir. E aí, cara, qual maquinário eu vou comprar? Aí é o ponto. Você tem que procurar boas empresas, tem que saber o que você vai comprar, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um sorvete de massa. O ideal é você ter uma pasteurizadora, um liquidificador, uma descontínua para início, né? É o ideal. Quando você sabe o tipo de maquinário que você quer comprar, você procura bons fornecedores, né? Bons representantes, boas fábricas e vai atrás. Vale a pena comprar máquina usada? Vale. Depende da sua capacidade financeira. As máquinas usadas geralmente vêm toda revisada, tá? As máquinas de sorvete são máquinas de alto valor, mas tendem a durar a vida inteira se a gente cuidar bem. Então não vejo problema nenhum em a gente comprar uma máquina usada, tá? Agora, em relação a freezers, eu já acho um pouco mais difícil, tá? Você comprar um freezer usado, sem saber da procedência. Porque o seu freezer pode pifar amanhã, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu aconselharia comprar freezers sempre novo. Até porque eles vão economizar, vão gastar menos energia, é difícil dar problema. Nós temos uma loja que tem freezers que já fazem 8 anos. 8 anos e nunca deu problema, graças a Deus, compramos um novo. Então, assim, tem coisas que maquinário para sorvete, se estiver bem conservado, bem revisado, pega um técnico lá, show de bola. Agora, freezers eu não aconselho comprar usado.
Se você for gelateria, trabalhar com vitrine ainda é mais difícil ainda. Vitrine é mais difícil a mão de obra, né? Essa assistência técnica é caro. Tem muita gente de refrigeração que não gosta nem de mexer em vitrine. Então eu acenderia uma luzinha vermelha aí e tomaria cuidado, tá bom? Ó, como falei, não estou fabricando, mas anos atrás eu fabricava de bojo. Nem de graça eu quero. Você deve estar falando das máquinas de pá, né? Aquela que o bojo é vertical, ela demora para sair sorvete e a gente tira com uma pá, né? Deve ser isso que está falando. Olha, eu não peguei essa época, mas o meu sogro pegou. Né? O meu sogro e minha sogra, eles estão há quase 30 anos no ramo de sorvete, mas só para você ter uma ideia, na família dele tinha 11 sorveteiros. Meu sogro tem 66, 67 anos mais ou menos, e ele lembra que o pai dele vendia sorvete naquelas abeeiros, sabe? A gente chamava de abeeiro, né? Aquela casquinha lá que tinha aquelas groselhas, aquele suquinho em cima lá, lotava de abelha e fazia o sorvete. Então vai vendo, ele lembra dessa época, ele pegou essa máquina de pá. E realmente, olha, o ombro nosso vai embora, né? Tanto que a gente tem um parente que trabalhou com isso, hoje ele cresceu, né? Era o pai dele que trabalhava, ele falava pra gente, cara, eu fiquei um dia fabricando sorvete com meu pai, eu falei, eu nunca vou entrar nesse ramo, por causa daqueles maquinários. Pensa, gente, a máquina hoje é uma máquina descontínua, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, uma máquina descontínua. Então a gente joga a calda num funil, né? Liga a máquina, ela fica batendo e gelando, depois a gente simplesmente abre e o sorvete cai no balde. Essas máquinas que o Edson está falando, o bojo, em vez de ser horizontal, ele é vertical. Então você joga a calda dentro do bojo, o bojo fica girando, tem uma pá meio que espiral que ela fica raspando o sorvete da lateral do bojo, demora muito para sair, e depois de pronto, você pega uma espátula grandona, imagina assim, você tem que enfiar dentro do bojo, como se fosse uma panela funda, e colocar no balde. Aí você enfia no bojo e coloca no balde. Rapaz do céu, olha, é trabalhoso. Quem trabalhava assim e pegou uma máquina descontínua, acha que está no céu, né? Hoje as coisas, graças a Deus, facilitaram muito. E quando vocês comprarem uma contínua, vocês vão querer nem saber da descontínua. Eu brinco que a gente trabalha lá sentado. Você fica sentado e o sorvete está saindo. Então, assim, é muito legal. As coisas vieram para facilitar. Tá bom? Outra coisa. Você me entendeu muito bem. Existe uma escola para aprender a fazer na prática aqui em Penedo. Já ouvi falar, mas é artesanal. Sim, é de gelato. A escola que eu sei, ela só ensina sobre gelato artesanal, né? Mas vamos lá. Fundamental para esse ramo: conhecimento. Conhecimento técnico. É isso que vai mudar o nosso jogo. É isso que, se você escolher uma localização, escolher um público para trabalhar, fez o seu sorvete e não está vendendo, eu não consigo sair daqui, eu montei minha loja, investi minha loja. Então você tem que modificar o seu produto para você atrair aquele público daquele local. Como eu consigo modificar meu produto? Então, meu produto tem que ser mais pesado, pela maneira que eu trabalho. Eu vendo por quilo, não tem motivo você ter um sorvete leve, né? Muito leve, você vende por quilo. Eu vendo por bola, ao contrário, não tem motivo você ter um sorvete pesado, né? O sorvete pode ser leve, porque você está vendendo volume. E você só consegue fazer essas modificações do sorvete quando você tem conhecimento. Tá? É isso que é muito importante. Com conhecimento técnico, com conhecimento em formulação, em balanceamento e tudo mais, você consegue modificar qualquer sorvete. Tá? Tem uma Finamac Pro 4. Fé em Deus, vou ter demanda para contínua. Acho que vai, cara. Todo mundo começa assim. Não se compare com os outros, tá bom? Porque, rapaz, se eu for comparar com os caras grandes que eu conheço aqui, eu vou me sentir pequenininho. Se compara com você, cara. Há um tempo atrás você não tinha nada, agora você tem essa, daqui a pouco a gente vai trocando. O sorvete é assim. Você vai ver, a gente pega às vezes um ano que dá um boom, a gente cresce bem legal. Tá bom? Mas parabéns, cara. Pode ter certeza que tem muita gente que queria ter uma Finamac Pro 4 igual a sua. Tá bom?
Que mais? Quando a gente tem o conhecimento técnico, que eu diria que é o pilar mais fundamental, é aí que a gente lucra na sorveteria. Porque uma vez que você aprende a fazer um sorvete, você consegue fazer da melhor maneira possível, você consegue fazer mais leve, mais pesado, mais doce, menos doce, mais macio, mais duro, depende, você consegue fazer o objetivo que você quer o seu sorvete. Mais natural, se for o caso, mais barato possível, se também for o caso, né? Então, isso que vai fazer a gente ter lucro na nossa sorveteria. E olha que interessante, a sorveteria a gente não tem mais lucro só vendendo, a gente também tem mais lucro quando a gente compra bem. E a gente só consegue comprar bem se a gente saber o que a gente está comprando, né? A gente consegue ter mais lucro quando a gente produz bem. E a gente só consegue produzir bem quando a gente saber de formulação, de balanceamento, tá? Olha lá, meu sorvete depois de um mês parece que tem maisena dentro. Não entendi, cara. O que seria maisena que você está falando? Você fala areinha? Seria isso? Uma areia? Uma sensação de areia dentro do sorvete? É isso? Olha lá. Vamos respondendo a outra enquanto ele responde para mim. Boa noite. Eu vendo sorvete e picolé no carro. Tá, você deve produzir, colocar no freezer, meter no isopor e sair com o carro para a rua, né? Então, tá vendo? Você precisa ter conhecimento, por quê? Porque o sorvete que você está vendendo no carro assim, ele não pode ter a mesma textura que o sorvete que o cara vende chegando na minha loja e pegando no self-service. Né? Porque você está saindo com o carro, ou seja, por mais que esteja no isopor, você já perde um pouco de temperatura, é um sorvete que o cara deve pegar e levar para a casa dele. É a mesma coisa de um pote, é a mesma coisa de um picolé. Ele não pode ter a mesma textura desse sorvete aqui, porque a gente tem que considerar essa mudança de temperatura, do cara comprar até chegar na casa dele, guardar, no seu caso de você colocar no isopor até você vender, tá bom? Isso é importante, né? A gente tem que ter conhecimento sobre formulação, balanceamento e estabilizantes necessários, tá? A temperatura de trabalho é totalmente diferente. Bom, deixa eu ver aqui. Fica uma maisena. Vamos lá, Jeff, ó. Se eu entendi direito, essa maisena que você está falando é aquela areinha que fica no sorvete, né? Isso é a precipitação da lactose, tá bom? Se foi isso que eu entendi direito, tá? Se você não tem pasteurizadora, não tem nada a ver tina de maturação, tá? A tina de maturação só vai fazer sentido se você pasteurizar a sua calda. Fora isso, não tem muito sentido a tina de maturação, a não ser manter resfriada, se for para isso que você usa, tá? Mas não tem sentido maturar uma calda que não é pasteurizada. Se esse for o caso, pode ser o excesso de lactose, né? A lactose precipitou. Pode ser maus estabilizantes e mudanças de temperatura. Então você tirou o seu sorvete, você deixa muito tempo para fora até você guardar no freezer, né? Acaba tendo várias micro alterações de temperatura. E isso é péssimo para o sorvete. Uma da função do estabilizante é evitar ele perder essa estrutura com essas micro mudanças. Pra você ter ideia, se o sorvete está dentro da câmara fria, mesmo dentro da câmara fria ele tem algumas mudanças de temperatura, que seja o mínimo possível, mas ele tem. O estabilizante ajuda a manter essa estrutura, mas dependendo da mudança de temperatura, já complica um pouquinho mais. Tá bom? O seu problema está ou no balanceamento, ou no processo, ou nos dois. Porque não adianta você também ter uma calda bem formulada, bem balanceada e errar no processo produtivo. Vai dar ruim. Não adianta você ter um processo produtivo melhor possível e errar no balanceamento. Também dá ruim. Tá? E você pode estar errando nos dois. Ó, eu uso o Liga Neutra Extra 3 e Aqua 5 e emulsificante. Tá, mas não dá pra gente falar aqui agora, Jeff, eu não conheço sua calda, a gente tinha que partir para um negócio mais longo, né? Conhecer sua formulação, conhecer a matéria-prima que você usa,
conhecer o seu tipo de sorvete, o seu balanceamento, o seu processo, para a gente poder falar mais exato, né? Só por aqui não dá não, tá bom? Mas é isso de maisena que você está falando? É o grãozinho? É a areinha que você está falando? Porque a maisena é tão fina, agora eu fiquei na dúvida. O que é isso? Ele quebra, ele racha, ele forma essa areinha, o açúcar desce. Preciso entender direitinho aí. O que mais? Acho que eu já falei, né, da gente de planejamento financeiro, né? Sempre pezinho no chão, tá bom? Ter a sua reserva. Aqui a gente usa um método bem legal no inverno aqui para a gente não ter nenhum problema quanto a custos, né? Quanto a conta em geral. Então assim, a gente já usa bastante tempo essa metodologia. Começa o inverno, a gente sabe como vai ser sempre. No verão a gente também sabe, né? A gente se planeja para não ter dor de cabeça. E é assim que tem que ser no ramo de sorvete. Esse mês eu vou vender tanto. Você pode fazer o seu planejamento aí. Se não esquentar igual estava previsto, você vai vender um pouco menos. Se esquentar mais do que estava previsto, você vai vender mais. E assim por diante. Não dá para a gente controlar isso de maneira exata. Por isso, quando a gente vai fazer uma programação financeira, uma previsão de faturamento, a gente tem que levar sempre em consideração a previsão anual. Tá bom? Não faz previsão mensal, não. Vocês vão cair do cavalo. Só para você ter ideia, no ano passado, setembro foi um mês igual está outubro aqui, agora. Né? Foi um mês razoável. E outubro do ano passado foi um mês muito quente, nós vendemos muito bem. Eu falo isso porque no nosso controle lá a gente coloca, mês quente, fez muito sol, choveu tantos dias, a gente deixa lá, né, no controle. Esse ano já foi ao contrário. Setembro foi muito bom, né? E outubro está sendo razoável. Olha que interessante. Então, se eu for comparar o ano passado de outubro com esse, meu faturamento diminuiu, né? Caiu um pouco. Aí, o que eu estou fazendo de errado? Mas se eu for comparar setembro, que passou agora, com setembro do ano passado, nós vendemos o dobro. Então, assim, não é verdade nem que setembro nós fizemos uma mágica que nós dobramos nosso faturamento do mês para o outro, e não é verdade também que outubro nós estamos fazendo alguma coisa errada e nós vendemos um pouco menos que o ano passado, no mesmo período. Entende? Esse fator é o clima, é o tempo, isso a gente não consegue controlar. Tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Há 12 anos atrás, pós-saborizante melhor era Algemix. Continua. Olha, o Jeff, Edson, né? O que eu tenho a falar para você, cara? Tem saborizantes bons da Algemix. Tem saborizantes bons de outras empresas. Hoje surgiram muito. Tem saborizantes bons importados. Tem aromas bons. Eu falo para vocês assim, não fique só em uma empresa não, tá bom? Não se apegue só nessa empresa, porque você chega, a Algemix é líder de mercado em sorvete, na parte de saborizante. São líder de mercado, acho que saborizante, Liga, são gigante. E empresa é multinacional, a nível mundial. Líder, show de bola. Só que, não é por isso que todos os produtos deles são os melhores do mercado, pelo menos eu não acho. Agora, tem muitos produtos deles que são excelentes. Entende? Eu não gosto de ficar aqui na live falando sobre empresas não, tá bom? Mas eu falo para vocês assim, é bom testar, sabe? Não coloca, a gente coloca às vezes uma coisa na cabeça, isso é isso, não. Eu uso bastante coisa da Algemix, tá? Eu uso, mas eu uso de outras empresas também. Eu uso aroma direto, eu uso fruta, eu uso preparado. Cada sorvete a gente faz do jeito que a gente acha viável, tá bom? Mas e 12 anos para cá, meu amigo, que surgiu de empresa, nossa senhora, surgiu um monte, né? Se a gente falasse sorvete há 20 anos atrás, era só 2 rodas. Nem Algemix, era 2 rodas que chamava, né? Algemix é uma linha da 2 rodas. Antes era só 2 rodas. Agora surgiram muitas empresas, tá? O que mais? Faz 3 anos aqui em São Paulo que não afirma o verão. Realmente, faz uns 3 anos que não tá aquele verão bom, né? Nervoso. O último verão que foi assim um absurdo de quente foi 2014, 2015.
aquele verão nós trabalhamos, meu Deus do céu. Né? Depois disso teve algumas alternâncias, mas faz realmente uns 3 anos aí que está meio de clima, está meio ameno, tá bom? O que mais? Churros, self-service sorvete e açaí, 40 opções. Gâteau, express, delivery, sorvete express delivery ajuda muito. É isso aí, Jeff, tem que conhecer sua realidade, tem que fazer testes, conhecer seu público e ir testando, cara, ver o que funciona para você, tá? Isso que é importante. E ó, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Amanhã eu pensei em fazer de manhã, cara, uma live. E uma live só de perguntas e respostas. E eu abri uma caixinha de perguntas aí no store de hoje e eu abri uma caixinha de perguntas para a live de amanhã. Deixam perguntas lá. Tema livre para a gente falar de sorveteria. Hoje a gente ia falar o mínimo que a gente precisa saber para sorvete, mas já surgiu um monte de perguntas, a gente fugiu um pouquinho do tema. Mas deixa lá, tá bom? As perguntas lá, que aí amanhã eu vejo e a gente vai respondendo. E é interessante, eu preciso saber as principais dúvidas de vocês aí. Tem bastante pessoas que mandam direct, tá bom? Pode mandar. Se eu demorar para responder, eu peço um pouquinho de paciência, cara, que está surgindo bastante perguntas, bastante dúvidas. E lembre-se que eu também sou sorveteiro, tá bom? Não tem jeito. Ó, consigo mesclar na mão o sorvete saindo de uma pontinha de 200 litros? Consegue. Consegue sim. Aliás, eu digo para você, uma incorporadora de polpa, ela é legal, ela padroniza o seu sorvete, mas ela funciona muito bem para quem vende muito pote, né? Quem faz o self-service, depende do volume, não sei se vale muito a pena você investir numa incorporadora de polpa, mas consegue tranquilamente. Consegue igual você consegue numa descontina, tá bom? Sem problema nenhum, tá? O que você acha melhor? Montar uma sorveteria ou fábrica? Vamos lá. Você já está no ramo? Você já conhece o ramo? Já está dentro? Porque tem um lado bom das duas. Né? Na fábrica eu consigo ter um faturamento bem maior, atender muita gente. Tá, sua estrutura é bem maior. Né? A sua margem de lucro na fábrica é menor que a sorveteria. Não vai ter nada igual uma sorveteria, cliente final, para você ter uma boa margem de lucro. Então você tem que colocar na balança aí vantagens e desvantagens. Se eu fosse você, um exemplo, eu estou começando no ramo, eu primeiro montaria minha sorveteria, começasse a produzir para minha loja. Opa, melhorou, vou aumentar minha loja, vou montar minha segunda loja. Aí eu já começaria a pensar um pouquinho em montar uma fábrica. Foi o que aconteceu com a gente aqui, tá bom? Olha lá, faz 3 anos, mas fabrico e vendo no carro, na rua. Entendi. Então, qual é a sua estratégia? Fabricar só para você? Tu tem que avaliar tudo isso, tá bom? Precisa, cara, avaliar. Obrigações na indústria totalmente diferente de uma sorveteria, né? A fiscalização é mais forte. Como posso dizer? As exigências são maiores. O salário dos funcionários é um pouco maior. Né? Tem outras regras. Mas aí você tem o lado bom que estou falando para você. A gente tem 2 lojas próprias, mas eu forneço para mais algumas sorveterias. Se eu tivesse aqui na minha loja, fabricando aqui, eu não poderia fornecer para outras sorveterias, né? Porque legislação, se você tem uma sorveteria, você pode até fabricar no local. Agora, quando você vai revender para outros CNPJs, né? B2B, que chama business to business, né? Não é para o consumidor final, você está fabricando e revendendo para outra pessoa que vai revender o seu sorvete. Aí você precisa ter uma fábrica, né? No caso, uma indústria. E aí você precisa estar dentro das normas de uma indústria, tá bom? Precisa ter a localização certa, os maquinários crescem, então você tem investimento em energia, né? O poste não aguenta, você tem que aumentar o poste, né? Se não aguentar, você vai crescendo muito, você precisa do transformador. Então, a estrutura é bem maior, o investimento nunca vai parar, mas você tem que pensar nesses 2 lados, o que você quer aí. Tá bom? Difícil responder isso para você, cara.
Muito difícil. Eu tenho os dois e eu vejo o lado bom nos dois, tá? Ô, gente, eu acho que é isso, hein? Ficou legal, já estamos 40 minutos aqui já. Pô, tá legal a live, hein, cara? Tô gostando, vocês estão participando, ó. Tá aumentando o número de gente, isso é legal. Ó, gente, não se esqueçam então, no final do mês, a nossa jornada vai ser muito legal. Pô, nós fizemos 3 episódios bem legais, conteúdo muito rico. E de alguma maneira eu respondo essas dúvidas sobre o sorvete, tá? Imagina, Henrique, se precisar aí, cara, tamo junto, tá? O objetivo nosso aqui é ajudar, é compartilhar, tá bom? Então, gente, é isso hoje, essa live. Deixa eu ir para casa. Imagina, de nada, Rodrigo. Peraí. Já aconteceu com um amigo meu, colocou o carrinho na rua e a pessoa queria vender picolé, depois levaram na justiça por causa do carrinho de picolé. Ó, faz o seguinte, esse tema é legal, isso acontece, mas tem uma maneira da gente se proteger quanto a isso. Coloca essa pergunta lá na caixinha para mim responder amanhã, na live de perguntas e respostas, e aí eu vou responder. Isso é mais comum do que vocês imaginam e tem uma solução simples para você não ter problema na justiça, tá bom? Com o vendedor de carrinho. Beleza, gente? Então é isso aí. Até amanhã. Valeu, obrigado. Até amanhã. Amanhã nós estamos juntos de novo e deixa as perguntas lá. Beleza, gente? Um grande abraço. Valeu, Henrique. Abraço. Tchau.